Bom dia, alunos. Tudo bem? Estamos na última aula da sequência didática 2, revisão de um monte de conceito que vocês já viram. A próxima aula será de exercícios, então se você quiser que eu faça algum exercício da nossa lista, das nossas notas de aula, coloca lá no fórum que eu incluo na próxima aula, de sexta-feira, ok? Para hoje, seria muito bom que você tivesse uma tabela periódica e uma calculadora aí do seu lado. A aula de hoje é sobre as fórmulas molecular, mínima e centesimal, ou percentual. Esse estudo faz parte da química analítica, que determina a composição das substâncias, as fórmulas das moléculas, utiliza testes de diversos tipos para identificar e quantificar as matérias, as amostras, as substâncias. Desde os testes mais simples, como determinar se a substância é ácido-base, com um indicador de ácido-base, até um espectrômetro de massas, várias técnicas são empregadas para analisar as substâncias, as misturas, inclusive muitas técnicas de separação de misturas. Essa parte da química nós chamamos de análise elementar, porque estamos buscando os elementos que compõem as substâncias. Ela tem duas vertentes. Uma química analítica qualitativa, onde só se busca determinar quais são os elementos que compõem aquela substância, e uma parte quantitativa, para ver a proporção dos elementos numa determinada molécula. Por exemplo, a aspirina, não basta saber que ela é feita de carbono, hidrogênio e oxigênio. É importante saber a proporção entre eles, 9 carbonos para 8 hidrogênios e 4 oxigênios. A areia, ou silicatos em geral, não basta saber que a composição é sódio, silício e oxigênio. É importante determinar que são 2 átomos de sódio, 1 de silício e 3 de oxigênio. E, além disso, quando se analisa misturas, não basta saber a quantidade, quais são os átomos e a quantidade de átomos. É importante também determinar a separação, cada substância. Então, o ar tem 3 componentes, o nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, que são os principais componentes, e as fórmulas de cada componente. Então, vejamos como fazer para determinar as fórmulas molecular, mínima e centesimal. Eu vou começar com fórmula mínima, porque é assim que se começa uma análise de composição de substâncias. Vejamos como é a técnica. Você tem uma amostra X, 30 gramas, uma amostra desconhecida. E a gente vai para o laboratório e realiza um teste que se chama análise. Faz-se uma reação de decomposição. Eu não sei se vocês lembram quando nós estudamos tipos de reação. A reação de decomposição também era chamada de reação de análise. A análise de quê? Dos elementos que compõem a substância. Então, minha amostra X passou por uma reação de decomposição ou uma reação de análise e ficou determinado que naquela amostra continha 24 gramas de carbono e 6 gramas de hidrogênio. Qual será a fórmula mínima dessa amostra X? A fórmula mínima é a determinação da proporção dos átomos naquela amostra. Para essa amostra X, 24 gramas de carbono correspondem a 2 mols de átomos de carbono, e 6 gramas de hidrogênio correspondem a 6 mols de átomos de hidrogênio. Então, a proporção entre carbono e hidrogênio é de 2 para 6. Porém, a fórmula mínima, como o nome está dizendo, utiliza a proporção mínima. Então, usaremos a proporção de 1 para 3. Então, a nossa fórmula mínima será CH3. Esse número 1 está aí, mas você sabe que nas fórmulas nós não usamos o número 1.
Ele está aí só por uma questão didática. Quando você estiver fazendo os exercícios, perguntarem a fórmula mínima, coloca CH3, por favor. Já a fórmula centesimal não é, na verdade, uma fórmula. É só a gente dizer qual é a proporção em porcentagem desses elementos na molécula. E essa porcentagem é uma porcentagem em massa. Então, nossos cálculos vão utilizar os valores das massas dos elementos na amostra inicial. Nesse exemplo, 24 gramas de carbono correspondem a 80% dos 30 gramas da amostra X. E o hidrogênio, 6 gramas de hidrogênio, correspondem a 20% da amostra inicial, os 30 gramas de X. De novo, quando falar em fórmula mínima, nós estamos procurando a proporção em mol dos átomos que compõem a substância. Quando falar em fórmula percentual ou fórmula centesimal, estamos buscando a proporção em porcentagem, em massa. Você anotou isso aí? A diferença principal é essa. Se você ainda não sabe fazer essa conta, presta atenção porque é a tua última chance. Como saber quantos mols de carbono tem naquela amostra X? Muito simples. Se 1 mol de átomos de carbono tem massa 12 gramas, em 24 gramas, quantos mols tem? 2 mols de átomos de carbono. Para os átomos de hidrogênio, se 1 mol de átomos de hidrogênio tem massa 1 grama, em 6 gramas, quantos mols de átomos de hidrogênio? 6 mols. Ok? Já para a fórmula centesimal, coloquei até em outra cor para chamar a atenção. Também é uma relação de proporção em porcentagem. Porém, não vamos trabalhar com o número de mols, vamos trabalhar com a massa. 24 gramas corresponde a quantos por cento de 30 gramas? 6 gramas de hidrogênio corresponde a quantos por cento de 30 gramas? Ok? Outro exemplo de decomposição, que pode ser uma combustão, por exemplo. Uma outra amostra X, 66 gramas, sofreu decomposição, revelando a presença de 36 gramas de carbono, 6 gramas de hidrogênio, e o exercício não dá a massa de oxigênio. Aí eu lhe pergunto, isso vai fazer falta? Você se lembra de uma lei de conservação das massas? Você se lembra que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma? Muito bem, então pega a sua calculadora e veja já qual é a massa de oxigênio produzida, tá? Então, vamos lá. 36 gramas de carbono corresponde a quantos mols de átomos de carbono? 3. 6 gramas de hidrogênio, igual ao exercício anterior, 6 mols de átomos de hidrogênio. E a massa de oxigênio, 24 gramas, né, gente? Corresponde a 1,5 mol de átomos de oxigênio. Então, a minha proporção ficou 3 para 6 para 1,5. Essa proporção está correta, mas ela não serve. Não, nós não colocamos números fracionários e decimais em fórmulas químicas. Precisamos da proporção em números inteiros e tem que ser os menores números inteiros. Porque, por enquanto, estamos trabalhando com fórmula mínima. E a fórmula mínima, como o nome diz, as quantidades mínimas nessa proporção. Então, transformei 3 para 6 em 1,5 na proporção de 2 para 4 para 1, e essa é a minha fórmula mínima. De novo, repito, esse número 1 está aí só por uma questão didática. Quando você estiver fazendo sua fórmula mínima, não coloque esse número 1, é C2H4O. E a última vez que eu vou te mostrar como é que faz essa conta. 36 gramas de carbono corresponde a quantos mols? O referencial é 1 mol. 1 mol de carbono, 12 gramas. 36 gramas, 3 mols de átomos de carbono. Para o hidrogênio, o referencial é 1 mol de hidrogênio tem 1 grama.
Em 6 gramas, 6 mols de átomos de carbono. E para o oxigênio, referencial de 1 mol, 16 gramas. Em 24 gramas, quantos mols de oxigênio? 1,5. Esses valores de 1 mol são os que a gente tira das massas atômicas na tabela periódica, tá certo? O truque para transformar a proporção quando ela não está adequada é pegar os 3 valores e dividir pelo menor valor. O truque é transformar o menor valor no número 1, porque o número 1 é o menor número inteiro. E se queremos a nossa proporção em números inteiros e nos menores números inteiros, o menor número tem que ser 1. Entenderam? O truque é muito simples. Seja qual for a proporção, para transformar em menores números inteiros, dividimos todos os valores pelo menor deles. No nosso caso, o menor deles é 1,5. Então, 3 divididos por 1,5, 6 divididos por 1,5 e 1,5 dividido por 1,5. Está aí a nossa proporção de menores números inteiros, 2, 4 e 1. E, não se esqueça, repito, quando for pedida a fórmula centesimal ou a fórmula percentual, nós não vamos trabalhar com mol. A relação não é entre mols, é entre massas. Então, seria 36 gramas de carbono corresponde a quantos por cento de 66 gramas? 6 gramas de hidrogênio corresponde a quantos por cento de 66 gramas? E 24 gramas de oxigênio corresponde a quantos por cento de 66 gramas? Ficou claro, gente? Separou bem? Fórmula centesimal se faz com proporção em massa. Fórmula molecular e fórmula mínima se faz com proporção em mols, ok? Vamos ao primeiro exercício. Dê a fórmula percentual ou fórmula centesimal do ácido sulfúrico H2SO4. Veja que nesse exemplo, ele não dá a massa inicial como eu mostrei nos outros dois. Tem algum problema? Não. Quando o exercício não lhe der a massa inicial, faça o exercício com base no nosso referencial de massa. Qual é o nosso referencial de massa sempre? 1 mol. 1 mol vai corresponder ao nosso 100%. Qual é a massa que corresponde a 1 mol de ácido sulfúrico? É só somar as massas atômicas. Massa de 2 hidrogênios, a massa do enxofre e a massa de 4 oxigênios. Na minha conta deu 98 gramas. Então, esse vai ser o meu referencial. Para fazer a fórmula percentual, nós não temos que relacionar as massas de cada elemento com a massa total? Não é assim? É isso que nós vamos fazer. Por exemplo, para o hidrogênio, qual é a massa total? 98 gramas, 100%. Qual é a massa só de hidrogênios? Não são 2 gramas? 2 gramas corresponde a 2,05% de átomos de hidrogênio nessa molécula. Para o enxofre, 98 gramas, 100%. Qual é a massa só de enxofre? 32 gramas. 32 gramas correspondem a 32,65% de átomos de enxofre. E para o oxigênio, qual é a massa de oxigênios nessa amostra? 64 gramas. 64 gramas corresponde a quantos por cento do total 98? 65,3%. Antes de você terminar o exercício, confere. As porcentagens têm que dar somadas 100%. Isso é importante, gente, esse detalhe. Qualquer besteirinha, qualquer errinho, você vai identificar quando você somar esses 3 valores. Tem que dar 100%. Mais um exemplo? A análise química de 14,7 gramas de um composto, amostra X, revelou a existência de 5,2 gramas de cromo, 5,6 gramas de oxigênio e uma certa massa de potássio. Qual a fórmula percentual desse composto? Fórmula percentual ou fórmula centesimal
É a relação entre as massas dada em porcentagem. Simples, né? Ele dá a massa total, 14,7, e pede a porcentagem de cromo, oxigênio e potássio. Muito simples. Então, para o cromo, vamos relacionar as massas. 5,2 gramas de cromo corresponde a quantos por cento de 14,7? 35,37%. Oxigênio. 5,6 gramas de oxigênio corresponde a quantos por cento de 14,7 gramas? 38,10% de átomos de oxigênio. E o cálculo do potássio, se ele não deu a massa? Muito simples. Lei de conservação das massas. Se a amostra tem 14,7 gramas, 5,2 gramas é cromo, 5,6 gramas é oxigênio, qual é a massa de potássio? Faz aí rapidinho na sua calculadora. É só ir diminuindo. O que sobrar é potássio. Nas minhas contas, tem 3,9 gramas de potássio. E 3,9 gramas de potássio corresponde a quantos por cento da massa inicial 14,7? 26,53% de átomos de potássio. Veja que nós chamamos de fórmula centesimal, mas não tem formato de fórmula. Na verdade, é a relação das porcentagens, tá? Nem precisava fazer a conta da massa de potássio. Se a soma de tudo tem que dar 100%, é só você fazer por diferença. 100% é a massa inicial. Tira a porcentagem do cromo, tira a porcentagem do oxigênio, o que sobrar é a porcentagem do potássio. Tá bom? Então, você tem dois caminhos para fazer esse exercício. E se você tiver tempo, faça os dois e compare para ver se a tua resposta está certa. Mais um exercício. A análise de uma amostra de óxido de fósforo revelou a presença de 43,66% de fósforo e 56,33% de oxigênio. Qual a fórmula mínima do óxido? Ele não dá massas, ele dá só porcentagens. Porém, podemos muito bem resolver esse problema. Veja, ele dá a fórmula centesimal, ele dá as porcentagens do fósforo e do oxigênio e pede a fórmula mínima. As porcentagens são porcentagens em massa. A fórmula mínima é uma proporção em mols. Então, nós vamos ter que fazer a transferência, tá certo? Nós estamos procurando esta fórmula mínima. Eu preciso saber quanto vale x e quanto vale y. O x e y são as proporções entre o número de mols de fósforo e oxigênio. Parece dificílimo, né? Veja meu truque. Eu vou considerar que a massa inicial é 100 gramas, logo a massa de fósforo será 43,66 gramas. E aí, faço o cálculo como eu mostrei lá no primeiro exemplo. Se um mol de fósforo tem 31 gramas, 43,66 gramas são quantos mols? Vou repetir. Eu preciso saber quantos mols de fósforo tem. Eu não tenho as massas, mas eu tenho as porcentagens. Então, o que eu faço? Eu digo que a minha amostra inicial tem 100 gramas, logo eu terei 43,66 gramas de fósforo. E aí eu posso calcular quantos mols tem. Fiz a mesma coisa para o oxigênio. Considerei que a minha amostra inicial tem 100 gramas, logo eu tenho 56,33 gramas de oxigênio. Então, eu posso saber quantos mols de oxigênio tem. Correto? É um truque, é uma forma de pensar matematicamente, mas usando os conceitos de química. Tranquilo, né? Bom, determinei
o número de mols de fósforo e de oxigênio. Então, quer dizer que a minha proporção ficou de 1,408 para 3,52. Impossível fazer fórmula mínima com essa proporção. Eu preciso de números inteiros e tem que ser os menores números inteiros. Como é que a gente resolve isso? Usando aquele truque. Divide os dois números pelo menor deles. O menor deles é 1,408. Então, 1,408 dividido por 1,408 deu 1. Já quando eu divido 3,52 por 1,48, não dá um número inteiro. Logo, eu não posso utilizar 1 e 2,5 na fórmula mínima. Então, quer dizer que eu tenho que ter mais uma etapa aí. Eu preciso dos menores números inteiros. O que eu fiz ali? Eu dobrei. Multipliquei por 2. Então, em vez de 1 fica 2, em vez de 2,5 fica 5. Ok? Então, você vai fazendo no tentativa e erro. Aquele truque nem sempre é suficiente. Bom, achamos a proporção mínima. Então, a nossa fórmula mínima é P2O5. Esses primeiros exemplos que eu estou dando exemplos complicados. Eu estou mostrando os truques. Em geral, esses exercícios não incluem tantas informações. Mas quanto mais informações você vir eu usando, mais truques você vai ter na hora de fazer os exercícios, tá certo? Mais um exemplo. Dê a fórmula molecular da glicose, sabendo que possui massa molar 180 gramas por mol e a seguinte composição: 40% de carbono, 6,7% de hidrogênio, 5,3% de oxigênio. Agora, ele nem chamou de fórmula percentual, nem de fórmula centesimal, chamou de composição. Mesma coisa, certo? Mas, para nossa sorte, nesse exemplo, a gente tem uma massa total, que é a massa molar da glicose. Bom, ele quer a fórmula molecular. Não vamos trabalhar com fórmula mínima. Primeira vez que a gente vai trabalhar com fórmula molecular. Mas nós vamos partir da massa molar. Então, eu não vou ter problema nenhum. Basta a gente conseguir a proporção em mol de carbono, hidrogênio e oxigênio. Como fazer isso? Simples. Para o carbono, eu sei que 40% daquela massa molar é carbono. Que massa é essa? 72 gramas. Sabendo que a massa de carbono na massa molar total lá da glicose é 72 gramas, eu posso muito bem determinar quantos mols de carbono tem ali. Quantos? 6. A mesma coisa para o hidrogênio. Qual é a massa de hidrogênio naquela massa molar? 6,7%. 6,7% deu 12 gramas. Então, com a massa de hidrogênio, eu consigo saber quantos mols de hidrogênio tem. Se 1 mol tem 1 grama, em 12 gramas tem 12 mols. E a mesma coisa para o oxigênio. Qual é a massa de oxigênio naquela massa total de 180 gramas? 96 gramas. Então, corresponde a 6 mols de oxigênio. Veja que agora eu tenho a proporção entre os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas eu não quero a fórmula mínima. Eu quero a fórmula molecular. E eu estou partindo da massa de 1 mol de glicose, 180 gramas. Então, não tem que fazer truque, eu não preciso dos menores valores. Os valores são esses. São 6 mols de carbono, 12 mols de hidrogênio e 6 mols de oxigênio. Então, a minha fórmula molecular não é a mínima. É essa. Se estivéssemos buscando a fórmula mínima, eu diria, meninos, eu preciso dos menores números inteiros. Eu preciso do mínimo. Aqui não. Aqui eu tenho exatamente a proporção em mols dos átomos que compõem a glicose. Por quê? Porque eu parti da massa molar, a massa de 1 mol de moléculas de glicose.
Em 1 mol de moléculas de glicose, eu tenho 6 mols de átomos de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio e 6 mols de átomos de oxigênio. Correto? Não é fórmula mínima, é fórmula molecular. Mais um. Sabe-se que a massa molar da vitamina C é 176 gramas por mol e que sua fórmula empírica ou mínima é C3H4O3. Qual é a fórmula molecular da vitamina C? Ele dá a massa de 1 mol. Então, nós já vamos começar trabalhando com essa massa. E ele dá a fórmula mínima ou empírica, são sinônimos, tá? Fórmula mínima e fórmula empírica são sinônimos. Por quê? Porque nós estamos em química analítica. Empírico é aquilo que a gente faz experimentando na prática, testando e verificando. A primeira fórmula que você consegue fazendo aqueles testes todos é a fórmula mínima, por isso chamada de empírica. É aquela que você obtém experimentalmente, tá bom? C3H4O3. Qual é a fórmula molecular da vitamina C? C3H4O3 é a fórmula mínima. Isto quer dizer que a vitamina C, ela pode ser C3H4O3, C6H8O6, C9H12O9 ou múltiplos dessa fórmula mínima. Cabe a nós descobrir que múltiplo é. Veja, a fórmula mínima, 3 átomos de carbono, 4 átomos de oxigênio e 3 átomos de oxigênio, essa fórmula daria 88 gramas por mol. 3 mols de carbono, 4 mols de hidrogênio e 3 mols de oxigênio, somando essas massas, dá 88 gramas. E não é 176 gramas. Então, quer dizer que a fórmula mínima é mínima. Será que é o dobro? Será que é o triplo? Será que é 4 vezes? Como saber? Muito simples. A proporção. 176 gramas é a massa total da vitamina C. 88 gramas é a fórmula mínima. Então, qual é o múltiplo? 2. A fórmula da vitamina C, molecular e não mínima, é C6H8O6. C3H4O3 é a fórmula mínima. Menores números inteiros. A fórmula molecular é como ela realmente é. Tanto é que a massa molar da vitamina C é 176 gramas. 6 átomos de carbono, 8 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Esse exercício foi só para recordar, porque vocês já sabiam, né? Mais um exercício. 12 gramas de um composto gasoso na CNTP ocupam volume de 4,5 litros. Sua composição centesimal é 40% de carbono, 6,67% de hidrogênio e 53,33% de oxigênio. Determine sua fórmula molecular. Ele dá a massa e dá o volume, dá a composição centesimal e pede a fórmula molecular. Atenção, ele pede a fórmula molecular, ele não pede a fórmula mínima. Então, a nossa primeira tarefa é descobrir qual é a massa de 1 mol dessa substância. Igual a gente fez para a glicose, a gente precisa trabalhar. Para determinar a fórmula molecular, eu preciso da massa de 1 mol dessa substância, tá certo? Bom, e esse volume, gente? O que ele quer dizer para a gente? Vocês lembram do Avogadro que percebeu que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa 22,7 litros? Então, ele está indiretamente me dizendo quantos mols estão presentes em 12 gramas. Veja só,
Volume molar, certo? Na CNTP. 1 mol de qualquer gás, 22,7 litros. Nesse exercício, não temos 22,7 litros, nós temos 4,5 litros. Fazendo a regra de 3, então, já determinamos que nessa amostra de 12 gramas, temos apenas 0,2 mol. É essa a informação que está escondida ali nos 4,5 litros. É que só tem 0,2 mol. Sabendo que 12 gramas corresponde a 0,2 mol, eu posso, então, saber qual é a massa de 1 mol. Massa de 1 mol, massa molar. E aí, eu vou partir desse valor, que nem nós fizemos para a glicose. Sabendo a massa molar, a gente vai saber quantos mols de carbono, quantos mols de hidrogênio, quantos mols de oxigênio para cada 1 mol da molécula que está sendo analisada. Olha só, para o carbono, nós sabemos que 40% dessa massa é de carbono. Então, se em 1 mol da substância tem 60 gramas, teremos 24 gramas de carbono. E 24 gramas de carbono corresponde a quantos mols de carbono? 2. Você já sabe fazer essa conta. Para o hidrogênio, 6,67% da massa da molécula é hidrogênio. Então, são 4 gramas de hidrogênio, certo? 4 gramas de hidrogênio corresponde a quantos mols de hidrogênio? 4. 4 mols de hidrogênio. E para o oxigênio, nós sabemos que 53,33% daquela massa inicial, que é a massa de 1 mol da molécula, 60 gramas, é oxigênio. Então, corresponde a 32 gramas de oxigênio. Se 1 mol tem 16 gramas, 32 gramas tem quantos mols? 2 mols. Pronto. Essa era a informação que a gente precisava. Quantos mols de carbono, quantos mols de hidrogênio e quantos mols de oxigênio estão presentes na molécula toda. Não estou falando de fórmula mínima, estou falando da fórmula molecular. Então, em cada 1 mol da substância, nós temos 2 mols de carbono, 4 mols de hidrogênio e 2 mols de oxigênio. Então, qual é a fórmula molecular? C2H4O2. Não é fórmula mínima, é fórmula molecular, calculado como base a massa de 1 mol da substância, que nós determinamos graças às dicas do exercício, tá? 12 gramas ocupa 4,5 litros, 60 gramas corresponde a 22,7 litros, que é 1 mol. Ok? Gente, peguei pesado hoje, fiz exercícios bem complicadinhos para que você tenha bastante truque, bastante informação para resolver a lista de exercício. Já repito, sexta-feira a nossa aula vai ser só de exercícios, principalmente os que têm cálculos. Se você quiser que eu faça algum exercício na próxima aula, coloca lá no chat, até quarta-feira para dar tempo de eu colocar na nossa próxima aula, ok? Tchau, gente. Bons estudos. Façam as listas de exercícios.